Projeto Cursos Online do CRO-RS. Nosso tema de hoje será preservação do rebordo alveolar, quando e como fazer. Dentro da área de periodontia, nós teremos hoje o CD Dr. Maurício Araújo, do CRO do Paraná. Ele que é especialista em periodontia pela Universidade Estadual de Maringá, doutorado na Universidade de Gothenburg, na Suécia, e também presidente da unidade Perio-Implant Research da Universidade de Maringá. Com vocês, CD Maurício de Araújo. Boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite. O título da minha apresentação vai ser Preservação do rebordo alveolar, como e quando fazer. E o objetivo da minha apresentação vai ser descrever a cicatrização do alvéolo após extração e, com esse conhecimento, determinar o que clinicamente nós podemos fazer para prevenir a redução do processo alveolar que ocorre após a extração. Então, gostaria de começar mostrando duas definições importantes. A primeira definição é a seguinte: o que vem a ser preservação do rebordo? Preservação do rebordo é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo preservar o volume do rebordo no momento da extração. Então, você vê um rebordo, tem um dente, você vai extrair esse dente e você antecipa que esse volume ósseo, essa dimensão óssea aqui, é suficiente para você botar seu implante ou ainda para você usar esse volume como suporte do seu pôntico. Então, você entende que a preservação desse volume é suficiente. Agora, você pode achar que não é suficiente e você tem que botar algo a mais nesse rebordo. Então, você vai fazer aumento de rebordo. Então, aumento do rebordo é um procedimento que aumenta o volume do rebordo além do esqueleto ósseo que você tem no momento da extração. E eu vou falar hoje sobre preservação do rebordo. Então, você acha que, eu vou até voltar aqui, ó, nesse exemplo, usando esse exemplo de novo, você acha que esse volume aqui, não adianta eu preservar esse volume, eu preciso de algo a mais. Eu não estou satisfeito com isso. E o que eu quero preservar? Eu quero preservar o volume do processo alveolar. O processo alveolar é esse osso que está ao redor da raiz de um dente totalmente erupcionado, que você vê abaixo dessa linha verde pontilhada. Acima da linha verde pontilhada, você pode identificar o osso basal. Eu vou mostrar alguns detalhes do processo alveolar que eu quero preservar ou aumentar. E antes de descrever os detalhes anatômicos desse processo, deixa eu só lembrar que é esse processo alveolar que não apenas dá suporte aos dentes, mas também aos tecidos moles. Então, vamos descrever com algum detalhe esse processo alveolar. Mais uma vez, eu mostro para vocês o processo alveolar e a minha linha verde pontilhada. Isso aqui é uma tomografia cone-beam. Você vê que abaixo da linha verde pontilhada, você tem um processo alveolar que contém o alvéolo e contém a raiz. Acima da linha verde pontilhada, você identifica o osso basal. Vamos ver o mesmo à sua direita, mas agora num corte histológico vestíbulo palatino. Olhem de novo a minha linha verde pontilhada. Acima, o osso basal, abaixo, o processo alveolar, que contém o alvéolo e a raiz. Eu gostaria de dizer para vocês que esse osso do processo alveolar aqui, que vocês estão vendo, é um osso que tem dois tipos de organização.
Na realidade, tem dois tipos ósseos. Tem um tipo de osso que está voltado para a superfície radicular em contato com o ligamento periodontal, que é um osso muito especial. Ele é muito especial. Ele é chamado osso fasciculado. E, na realidade, esse osso voltado para a raiz, ele nada mais é que ligamento periodontal mineralizado. E você pode ver ele à sua direita. Esse osso especial nada mais é do que, esse aqui é o ligamento periodontal, é a ponta do ligamento periodontal que se mineraliza e vai juntar o ligamento periodontal ao resto do esqueleto do paciente. Esse osso fasciculado, esse ligamento periodontal e o cemento dental constituem o periodonto de suporte e ligam o dente ao esqueleto do paciente. Esse osso é feito pelas células do ligamento periodontal. Ele pertence ao dente. Quando você extrai, esse osso fasciculado rapidamente desaparece. Deixa eu escrever alguns outros detalhes anatômicos importantes na discussão de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a espessura do osso vestibular. Não vou falar muito sobre a localização do ápice dentário, mas é importante, nem sobre a inclinação dentária, nem sobre o osso basal também. Só alguns detalhes. Vamos descrever, então, esse processo alveolar para vocês. A parede vestibular, ela, em seres humanos, vai de 0,6 milímetros a 0,8 em média. Ou seja, quando você olha esse slide e você acha que isso aqui é o normal, essa foto não é o normal. O normal é isso aqui, ó. Isso é o normal. Esse osso fininho que vocês estão vendo aqui, esse é o normal, isso é o anormal. 85% dos seres humanos tem um osso, uma cortical óssea vestibular menor que 1 milímetro. Então, o osso vestibular é fino. Em brasileiros, a média é 0,6 milímetros, ou seja, meio milímetro. Agora, uma pergunta. Dessa cortical vestibular, o quanto dessa cortical vestibular é aquele osso especial, aquele osso fasciculado, que pertence ao ligamento periodontal? Isso aqui, em média, esse osso fasciculado, que você só consegue ver no microscópio, tem de 0,2 a 0,4 milímetros. Então, eu posso antecipar para vocês que a maior parte da cortical vestibular é feita de osso fasciculado, ou seja, um osso que é ligamento periodontal que vai embora depois que você extrai. Deixa eu descrever outros detalhes do processo alveolar e também um pouquinho do osso basal. Então, vou usar esse trabalho do meu grupo de pesquisa da Universidade em Maringá, onde nós pegamos alguns pacientes com uma dentição natural, uma dentição saudável de canino a canino, e vamos descrever o processo alveolar e o osso basal, usando variáveis tais como a área do processo alveolar e o osso basal, a altura, a espessura e etc. Deixa eu resumir uma história longa, com poucos slides. Vou resumir da seguinte forma. O processo alveolar maior processo alveolar é na região do canino, seguido pela região do incisivo central e pela região do incisivo lateral. Outro detalhe. O menor osso basal está localizado na região de canino, enquanto o osso basal mais largo está localizado na região de incisivo lateral. Os caninos estão frequentemente fora do envelope ósseo e, mais importante para a discussão de hoje, a espessura vestíbulo-palatina desse processo alveolar, na maior parte dos dentes, na área anterior da maxila, é de 8 milímetros ou mais. 80% é de 8 milímetros ou mais, a espessura vestíbulo-palatina. E qual é a importância desse dado que eu estou dando?
Imagine que você vai, após a extração, botar um implante que é 4 milímetros, tem uma espessura, tem um diâmetro de 4 milímetros. E você acredita que você deva ter, na vestibular desse implante, 2 milímetros de osso. E também, por questões democráticas, você acredita que na palatina você tenha que ter também 2 milímetros de osso. Então, quanto de espessura óssea eu preciso ter para botar esse implante aqui? 8 milímetros. E eu acabei de dizer para vocês que a maior parte dos processos alveolares tem no mínimo 8 milímetros ou mais. Ou seja, o processo alveolar tem dimensão óssea suficiente para botar um implante com 2 milímetros de osso na vestibular e 2 na palatina. Isso é uma condição mais do que ideal. Ninguém pode reclamar que isso não é bom o suficiente. Então, nós já temos essa dimensão. Vamos continuar. Agora eu gostaria de descrever o alvéolo, não o processo alveolar. Agora eu vou falar do alvéolo. O alvéolo dentário. O alvéolo dentário, uma vez que você perde o dente, se torna um defeito ósseo. E é um defeito ósseo muito especial. É um defeito ósseo que tem 4 paredes. 4 paredes. Imagina, eu como periodontista, quando eu vejo um defeito periodontal de 3 paredes, é a melhor coisa do mundo. Um defeito periodontal de 3 paredes, com uma profundidade de 4 a 6 milímetros, eu sei que qualquer procedimento regenerativo que eu fizer, eu vou ter um bom resultado clínico. Agora eu tenho um defeito ósseo aqui que não tem 3, tem 4 paredes, que não tem 4 a 6 milímetros de profundidade. Não, a profundidade aqui é 10 milímetros, 8, 10, 12. Ou seja, é um defeito maravilhoso. Excelente, em termos de capacidade de formar osso. Olha, tem uma estabilidade do coágulo máxima, tem uma fonte de células máxima e tem uma fonte de vasos sanguíneos máxima. É um defeito perfeito, maravilhoso. Eu posso pedir um copo d'água agora? Eu acho que eu tô... Ah, está aqui, obrigado. Não, eu abro, não. Eu abro aqui, eu posso tomar água no meio da apresentação? Será que tem alguém vendo isso? Alguns? Então, após a extração óssea, nós temos um defeito ósseo que tem um potencial regenerativo maravilhoso. Mas nós temos que lembrar algumas coisas sobre o alvéolo. Ele aqui, ele tanto pode estar dentro do envelope ósseo, como é o caso dessa foto, como ele pode estar fora do envelope ósseo. E a coisa muda um pouco. Quer ver? Vamos dar uma olhada nesses pacientes aqui. Eu estou mostrando 4 pacientes da região decisivo central. Vamos olhar esse paciente aqui. Esse paciente tem um osso basal bem largo. Esse paciente tem uma cortical vestibular bem espessa, muito mais espessa que o normal da população. Esse ápice deve estar a uns 2 milímetros da cortical vestibular, da porção externa da cortical vestibular. E essa raiz tem uma inclinação tal que ela está dentro do envelope ósseo. Como é que eu sei que ela está dentro do envelope ósseo? Eu traço uma linha paralela ao longo eixo e eu vejo que essa linha se continua dentro do osso basal. Agora vamos comparar, por exemplo, com esse paciente. O osso vestibular é super fininho, o ápice está na cortical vestibular e se eu traçar uma linha paralela ao longo eixo, eu vejo que esse alvéolo e essa raiz estão fora do processo alveolar. Vamos, outro exemplo. Incisivo lateral, região do incisivo lateral. Vamos olhar esse cara aqui. A vestibular é super espessa, o osso basal é super largo, o ápice está bem distante da porção externa da cortical vestibular e essa raiz está bem no meio do envelope ósseo. Vamos comparar esse paciente com esse. O osso basal é estreitinho, o ápice está na cortical vestibular, a parede vestibular é super fina e o dente está fora do envelope ósseo.
É ingenuidade imaginar que após a extração desses 2 dentes, eu vou ter 2 defeitos ósseos. Imaginar que a cicatrização aqui vai ser igual a essa. O processo cicatricial vai ser o mesmo. E eu vou descrever o processo cicatricial. Porém, o resultado clínico vai ser diferente. Aqui tem uma quantidade menor de estabilidade do coágulo, uma quantidade menor de células, uma quantidade menor de suprimento sanguíneo do que essa área aqui, óbvio. Então, 2 alvéolos não necessariamente vão ter o mesmo resultado clínico de cicatrização. Olha outro exemplo, aqui região de canino, comparem esses 2 caninos com esses 2 aqui. É impossível que após a extração, o que sobrar de osso aqui vai ser o mesmo que sobrar de osso aqui. Não tem como. A anatomia é totalmente diferente. Outro exemplo, região de premolar. Vamos ver. Compara esse aqui ou esse aqui com esses 2 aqui, ó. Totalmente diferente. Região de molar. Vamos comparar esse aqui, que não tem nada, com esse aqui ou esse aqui. Então, a cicatrização não tem como ser igual sempre. O processo é o mesmo. Tá? Agora que eu já falei de detalhes anatômicos, e a anatomia é muito importante quando a gente vai decidir fazer preservação de rebordo, deixa eu falar um pouquinho sobre o processo cicatricial. E esse processo vai ser importante, que vocês saibam. Vejam bem, após a extração, o alvéolo representa um defeito de 4 paredes, com grande estabilidade, grande suprimento sanguíneo, de células, etc. Muito bom. Então, era para formar o osso aqui sem problema algum. Em realidade, nós não temos problema de formação óssea no alvéolo. Mas o problema é manter o osso formado. Como assim? Deixa eu explicar para você o processo cicatricial e você vai entender o que eu quero dizer com manter o osso. O processo cicatricial do alvéolo tem 3 partes. A primeira é chamada a fase inflamatória, quando nós temos a formação do coágulo e a formação do tecido de granulação. Aquele tecido que tem as células inflamatórias que vão remover toda a sujeira, o resto de células mortas de dentro desse alvéolo. Depois que esse alvéolo está limpo, é hora de formar novo tecido. E aí nós temos a fase proliferativa, quando o novo tecido vai se formar. Esse novo tecido é o tecido conjuntivo provisório e o osso entrelaçado, que são tecidos provisórios por natureza. Eles são tecidos mais ou menos desorganizados, que vão se formar com grande velocidade para ocupar esse alvéolo. Mas por serem não tão organizados, o corpo vai ter que removê-los para substituí-los por um tecido super organizado. Isso vai ocorrer na fase de modelação e remodelação óssea, quando nós vamos formar dentro do alvéolo os tecidos permanentes, ou seja, o osso medular e o osso lamelar. Acontece que quando esse osso é removido, esse osso entrelaçado, e isso ocorre devido à atividade osteoclástica, todo esse alvéolo aqui vai mudar de forma. E deixa eu contar para vocês em maior detalhe, porque essa atividade osteoclástica é tão importante, que ela é dividida em 2 fases. A fase chamada modelação óssea, onde esse osteoclasto que vocês estão vendo aqui, ó, vai mudar a forma e a arquitetura do osso. E uma outra atividade do osteoclasto é a remodelação óssea. É uma mudança dentro do osso sem alteração concomitante da alteração da forma e arquitetura. Na nossa discussão de hoje, o que é mais importante discutir é a alteração da forma do osso.
Porque essa redução no volume ósseo que pode causar problema quando a gente for colocar um implante, porque vai faltar osso, ou ainda quando formos usar aquele rebordo como uma área de pôntico, porque vai faltar volume para dar estética. Então, na nossa discussão, a modelação, a mudança na forma e arquitetura que vão ser importantes. E isso é feito pela atividade osteoclástica. Deixa eu mostrar para vocês em detalhes isso em 4 cortes histológicos representando 4 intervalos de tempo. Então, você está vendo um corte histológico vestíbulo lingual representando 1 semana de cicatrização. Aqui você vê que no interior do alvéolo, esse interior está ocupado principalmente por tecido conjuntivo provisório. O primeiro tecido conjuntivo a se formar. Depois, 2 semanas depois, parte desse tecido conjuntivo é substituído por osso entrelaçado. É aquele osso primitivo. Esse osso tem que sumir. Com 4 semanas, todo o alvéolo está ocupado por esse osso primitivo. Mas não só isso. Note que a crista óssea vestibular já está abaixo da crista óssea lingual. Ou seja, o formato do alvéolo mudou. E com 8 semanas, a crista óssea vestibular está mais baixa ainda do que na crista óssea lingual. Ou seja, eu tinha um retângulo e agora eu tenho um triângulo. Resultado da redução do tamanho do processo alveolar. Portanto, sim, mais outra coisa. Essa linha pontilhada azul representa a altura da crista óssea lingual e a linha pontilhada verde a altura da crista óssea vestibular e é claro que há uma perda óssea. Portanto, durante o processo de cicatrização, a modelação e remodelação óssea vão promover mudanças qualitativas e quantitativas no rebordo ósseo que vão levar à redução da dimensão do processo. O processo alveolar, quando se torna rebordo alveolar, diminui de tamanho. Deixa eu botar isso em termos clínicos agora. Para isso, eu vou usar esse trabalho também do nosso grupo de pesquisa, onde incluímos um grupo de pessoas, de indivíduos, apresentando de um lado da maxila uma área edêntula e do outro lado a mesma área com dente. Ou seja, está faltando 22, aqui eu tenho um rebordo ósseo e no 2 eu tenho um processo alveolar. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Mesmo paciente, numa série de diversos indivíduos, de um lado da maxila, rebordo alveolar, do outro lado, processo alveolar. E eu vou comparar isso. Depois de 1 ano de cicatrização ou mais, o que aconteceu com esse processo alveolar? O que aconteceu com ele? E para isso eu vou descrever variáveis clínicas, como o tamanho do processo alveolar, o tamanho do osso basal, a altura do processo alveolar e assim por diante. Vou resumir para vocês com essa tabela. Nessa tabela, você tem uma coluna à sua esquerda, mostrando as variáveis clínicas que nós estudamos. Aqui, os valores dessas variáveis antes da extração do dente, processo alveolar, e após a extração do dente, rebordo alveolar, e aqui a redução em porcentagem. Então, vamos ver. As 2 primeiras linhas representam o osso basal. Você vê que o osso basal muda muito pouco após extração. O osso basal é um osso muito permanente. O osso basal é um osso que se altera pouco após extração, porque ele tem uma formação embriológica diferente do processo alveolar. Então, olha só, ele mudou em 10% de área e altura só 1%. Então, muda muito pouco. Por outro lado, o processo alveolar, essas linhas aqui, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e sétima, se relacionam ao processo alveolar. O processo alveolar, ele muda muito após extração.
Ó, em termos de área, 30% a menos de área, em termos de altura, 16% a menos, em termos de base, 14% a menos, e em termos de espessura, a 3,5 milímetros abaixo da junção cimento-esmalte dos dentes adjacentes, você teve uma mudança em média de 50%. Então, uma mudança significativa. E esses números aqui não se referem apenas a pacientes brasileiros. Outros trabalhos mostram a mesma redução. A mesma redução. Mas eu queria chamar a atenção nesse trabalho em particular com relação a alguns números. Esse número, 60%. Bem, 60 milímetros quadrados de processo alveolar. 60 milímetros quadrados de processo alveolar, eu não consigo botar um implante e ter 2 milímetros de osso na vestibular e na palatina. Eu não consigo, não há volume ósseo suficiente para isso. Mostrando o seguinte, que se eu extrair um dente e não fizer nada, provavelmente, muito provavelmente, eu vou ter que fazer aumento de rebordo, se eu quiser botar meu implante e ter 2 milímetros de osso na vestibular. Por outro lado, se você olhar como era antes da extração, 90 milímetros quadrados, isso aqui é osso suficiente para eu botar um implante de 10 milímetros e ter 2 milímetros de osso na vestibular e na palatina. Dá e sobra. Ou seja, se eu preservar o volume inicial de osso, eu não preciso preservar nem 100%. Tá? Nem 100%. Se eu preservar 85%, já é suficiente para botar meu implante com 2 milímetros de osso na vestibular. Então, esse trabalho mostra que aumento de rebordo vai ser muito necessário após extração, e também mostra que se você preservar essa dimensão, você não precisa fazer aumento de rebordo. Porque a dimensão inicial é suficiente, mais do que suficiente, na grande maioria dos pacientes, grande maioria, para você botar seu implante. Então, como resultado desse trabalho, mais uma vez, como eu já mostrei histologicamente, a dimensão do processo alveolar após a extração dentária reduz significantemente. E como eu posso prevenir essa redução? Eu sei que reduz. E o que eu posso fazer para prevenir? Deixa eu falar para vocês o que nós podemos fazer. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês um conceito muito importante em biologia, que é o conceito da casca do ovo. A casca do ovo foi um salto evolucionário muito importante. Até antes do primeiro crocodilo, que foi o primeiro animal a depositar um ovo, nós não tínhamos uma barreira mecânica protegendo a formação dos tecidos. Imagine que a formação do tecido é semelhante à formação do tecido após uma cirurgia. A formação embriológica tem certas características em comum com a formação de tecido após uma cirurgia. A regeneração. Então, essa casca de ovo aqui, uma vez que ela foi criada durante a evolução dos animais, forneceu uma grande proteção ao tecido que está sendo formado aqui dentro. Seja ele um crocodilo, seja ele qualquer animal. E é claro que a proteção máxima é uma proteção dentro da barriga da mãe, que a mãe, com felicidade, vai dar a própria vida para proteger a criança que está se formando. Então, proteger tecidos em formação é importante, é fundamental. Então, quero que vocês olhem a parede do processo alveolar, a parede desse alvéolo, como uma casca de ovo. Eu sei que vai quebrar, eu sei que vai sumir, eu acabei de dizer que vai sumir, acabei de falar isso. No entanto, ela deve permanecer aqui para proteger esses tecidos que estão sendo formados durante a fase inicial da cicatrização alveolar. Coágulo, tecido de granulação, tecido conjuntivo provisório
e osso entrelaçado. São tecidos que precisam de proteção. Depois isso aqui pode ir embora. Imagina com uma casca de ovo. Você tem que proteger isso. Eu sei que isso aqui vai embora, mas nas primeiras semanas é importante. Veja isso aqui como uma membrana reabsorvível natural. Joia? Então, com isso, o que eu quero dizer? Nós aprendemos a extrair dente de uma maneira que ninguém pensava nesses detalhes que eu acabei de descrever. Ninguém se importava em manter a parede vestibular íntegra. Então, você pegava o fórceps, balançava o dente na maxila e, puf, quebrava o osso vestibular e tirava o dente. Isso hoje não é mais admissível. Se você quer dar para o seu paciente a melhor condição cicatricial possível. Eu sei que o seu paciente vai adorar se você extrair seu dente em 1 minuto. Quebra vestibular e tira o dente. Mas ele não sabe biologia. Então, hoje, não é para luxar mais seu dente com fórceps. Nem adianta dizer que você é muito delicado. Você nunca vai saber se você fraturou isso aqui. Ou ainda que você faz movimentos rotacionais. As raízes anteriores não são um círculo. Mesmo que você faça movimento rotacional, ela tem a forma ovalada, você vai pressionar a parede vestibular. Então, se você quer dar o maior potencial possível de cicatrização para o seu paciente, você tem que fazer técnicas modernas de extração dentária atraumáticas. Ou toda extração é traumática, não? Vamos dizer, minimamente invasivas. Então, existem diversas técnicas minimamente invasivas para extrair dente. Eu vou falar só do básico. O básico é você dividir a raiz. Antigamente, quebrar uma raiz significava que você era um cirurgião ruim. Esqueçam isso. Quebrem a raiz. É melhor quebrar uma raiz do que quebrar a parede vestibular. Não tem pressa. Não tem pressa. Então, por exemplo, vai extrair um dente, pode dividir a raiz, mesmo dente uniradicular. Divide, depois você vai usar o periótomo, e como se usa um periótomo, você põe na mesial, na distal, entre a raiz e a superfície interna do alvéolo, e durante no mínimo 2 minutos, você vai movimentar de vestibular para palatino, vestibular para palatino ou periótomo. Até chegar ao nível ao nível médio e apical da raiz. Depois você vai usar uma alavanca, mas uma alavanca de espessura de 0,5 milímetro e largura de 2 milímetros. Não dá para usar uma alavanca Selden, ou talvez uma alavanca que você comprou na época de faculdade. É impossível fisicamente essa alavanca entrar entre a raiz e o alvéolo. Não existe espaço. Porque você vai usar essa alavanca paralela à superfície do dente. Então, não tem espaço. A alavanca tem que ser de uma espessura de 0,5 milímetro. E tem para vender em diversas marcas de instrumento dental vendem isso. Aí você vai usar essa alavanca, vai fazer um movimento rotacional em direção ao ápice. E depois que luxar isso aqui, facilmente você tira os pedaços agora com seu fórceps. Não esqueça de tirar qualquer patologia de dentro do alvéolo. Pessoal, isso aqui é um básico. É claro que tem raízes com dilaceração, a técnica vai ser diferente. Você pode usar o bisturi piezoelétrico, você pode utilizar também o Benex, que é excelente. Técnicas mais sofisticadas, mas esse é o básico. Ok, agora eu preservei as paredes do alvéolo e eu quero preservar o que está dentro dele. Eu sei que aquela parede fininha do alvéolo eventualmente vai sumir. E aquele osso que formou lá dentro, como é que eu posso preservar? Como é que você preserva a comida? Você preserva a comida acabando ou impedindo a atividade bacteriana. E você faz isso colocando sal ou açúcar. Você tira toda a água com sal, açúcar, a bactéria não tem água, não tem reação bioquímica e você conserva o seu alimento. Então você impediu
a ação bacteriana para conservar o seu alimento. Como é que eu posso conservar aquele osso que foi formado na fase proliferativa? Quem é que retirou ele dali? Foi o osteoclasto, certo? Então, como é que eu posso parar a atividade osteoclástica? A minha hipótese que é que você, para fazer isso, você vai usar dentro do alvéolo um biomaterial não reabsorvível, osteocondutor e biocompatível, de tal forma que esse biomaterial vai servir como um arcabouço permanente para o próprio osso do paciente que vai se formar sobre ele. Imagina um prédio com metal permanente e que lá sobre esse arcabouço, essa armação metálica, você ponha o cimento, o tijolo, etc, etc, etc. Mas a armação vai ficar para sempre. Ninguém pode tirar essa armação. Essa é a ideia de você usar um biomaterial não reabsorvível, biocompatível, osteocondutor, obviamente. E dessa forma, você mantém esse volume permanentemente. Outro detalhe importante, com ou sem instalação imediata de implante, tanto faz se você vai botar implante, não vai botar, às vezes você vai fazer um ponte, não importa. A ideia é que você se antecipou e você disse que essa dimensão, se eu mantiver essa dimensão, isso vai ser bom para o meu paciente. É uma questão de decidir se essa dimensão é boa para eu preservar. Não estou discutindo se vai botar implante imediato, se não vai botar. Isso não é claro que se você botar implante imediato, não fizer nada e diminuir o rebordo, eu acho que vai ser um insucesso. A ideia é o seguinte, essa dimensão é boa ou não? Bem, eu tenho um monte de trabalhos publicados sobre o assunto, eu vou pegar um deles que eu acho que talvez resuma bem essa minha hipótese. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma extração de raízes de premolares, raízes distais de premolares, e de um lado vou botar osso autógeno, que seria o padrão ouro, botar um osso autógeno, né, altamente osteocondutor, osteoindutor, osteopromotor, tudo. Ele é o melhor que existe, certo? E do outro lado do paciente, ou desse modelo experimental, então você está vendo aqui, de um lado, eu estou botando raspas de osso, raspas de osso autógeno dentro do alvéolo. E vou comparar com o alvéolo do outro lado da mandíbula, que eu vou botar biomaterial não reabsorvível. No caso aqui, é BioOss Collagen, que é um biomaterial não reabsorvível, osteocondutor biocompatível. E vou comparar esses alvéolos, esse volume desses alvéolos do grupo teste e controle, com uma raiz que eu não extraí. Tá? Então vamos ver, e vou esperar 6 meses. 6 meses num cão significa 1 ano e meio no ser humano. Então, olha só, esse corte é o corte vestíbulo lingual, representando um alvéolo que eu enxertei com osso autógeno, o osso do próprio indivíduo. Você está vendo que a entrada do alvéolo está fechada, você está vendo aqui a crista óssea vestibular remanescente e aqui em cima a crista óssea lingual remanescente. Note que dentro do alvéolo eu tenho em branco o osso medular e eu tenho aqui em violeta, esse é o novo osso mineralizado. À sua direita, você vê um corte histológico em grande aumento, mostrando o osso neoformado. Aqui tem osso lamelar, tem osso entrelaçado e tem também partículas remanescentes do osso autógeno. Agora eu vou mostrar no próximo slide também um corte histológico vestíbulo lingual, mostrando uma área onde foi feita preservação do rebordo com biomaterial. Você está vendo que o formato já é diferente. No entanto, a crista óssea vestibular também está aqui embaixo, a crista óssea lingual está aqui em cima. Esse azulzinho aqui é o biomaterial. Em grande aumento, você vê à sua esquerda o biomaterial em azul e ao redor do biomaterial o osso do paciente, o novo osso do paciente. Agora eu vou mostrar uma tradução desses cortes histológicos
em números. E eu dividi o alvéolo em 3 partes, a porção apical, média e coronal. E você está vendo aqui que no grupo de osso autógeno teve 25% de redução na porção coronal. E no grupo de biomaterial praticamente nada, aumento de 3%, significa nenhuma diferença antes e depois. Ou seja, o uso de osso autógeno colocado no alvéolo não é capaz de prevenir a redução do alvéolo após extração. Isso é uma coisa óbvia, porque o osteoclasto pode chegar lá e comer o osso do paciente. Então, o osso autógeno, pode botar osso autógeno, se você quiser. Não adianta, você tem que botar uma coisa que o osteoclasto não consiga remover. Por isso o conceito de você usar um enxerto ósseo não reabsorvível. Porque o nosso problema não é formar osso, nosso problema é manter o osso que vai ser formado. Vamos aplicar isso agora na boca do paciente. Eu não sei se vale a pena apagar essa luz aqui em cima, que está em cima da imagem, ou não é necessário? Não é necessário, não. Ah, eles assistem por computador. Tá. Então, vamos aplicar isso nesses casos clínicos que eu vou mostrar. Eu vou extrair esse dente aqui e eu antecipo que esse volume de rebordo, para mim, é suficiente para eu fazer a minha restauração. É uma decisão minha. Esse volume é suficiente. Então, eu vou extrair isso de maneira minimamente invasiva, sem quebrar a parede vestibular. Extrair. Vou verificar se tem alguma patologia, vou pegar minha cureta, raspar, ter certeza que não tem patologia. Se você está na dúvida, você pode pegar uma broca esférica grandona em baixa rotação, passar na parede do alvéolo com bastante irrigação. Depois você vai tirar o epitélio sulcular com um bisturi. Fácil, você raspa, o epitélio sulcular vai sair. E eu vou explicar por que eu tiro o epitélio sulcular daqui a pouco. Por que eu tiro o epitélio sulcular? Porque eu vou, após a colocação do meu enxerto, eu vou fechar esse alvéolo com enxerto gengival, que eu tenho que nutrir com esse tecido que está aqui, ó, a margem do alvéolo. Então, eu tiro todo o epitélio sulcular para eu ter contato do meu enxerto com o tecido conjuntivo da margem do meu alvéolo. Então, você está vendo aqui eu colocando o biomaterial dentro do alvéolo. Isso aqui é um cubo de um material chamado BioOss Collagen. Ele vai dentro do alvéolo até a crista óssea. Tá? Ele está até a crista óssea. Agora eu vou fechar a entrada do alvéolo com o tecido conjuntivo. Eu uso tecido conjuntivo porque eu sou periodontista e para mim é extremamente fácil. Eu não tenho problema nenhum fazer enxerto ósseo, enxerto tecido conjuntivo retirado do palato, é meu dia a dia. Agora, se você não tem essa experiência clínica, você pode fechar a entrada do alvéolo com um substituto de tecido conjuntivo, como aqui está à sua direita. Isso aqui chama Mucograft Seal, mas você tem diversos substitutos, você pode usar uma membrana de colágeno e assim por diante. Bem, aqui, como eu falei, por eu ser periodontista, eu fecho com tecido conjuntivo. Eu estou usando aqui um bisturi de pound. Vou tirar, ó, fiz uma rodelinha, 1,5 mm de espessura, tá? Tiro, isso é muito rápido. Só faz girar o pound, assim, esse bisturi circular, 2 ou 3 vezes, ele vai entrar 1,5 mm, 2 milímetros, e depois você tira com bisturi. É muito rápido. Tá? Você está vendo aqui o tecido. Ó, ele geralmente vem maior que a entrada do alvéolo, que o alvéolo geralmente não é um círculo, como eu já mencionei, é uma coisa ovalada. Aí você corta o excesso e sutura. É muito importante que esse enxerto esteja imóvel e que você tenha certeza que a margem do enxerto esteja em contato íntimo com a margem gengival. E isso você vai botar, evidentemente, em cima do enxerto que você já botou dentro do alvéolo. Aqui você está vendo imediatamente após a extração e colocação do enxerto. E aqui,
após minha osteotomia, que se deu 4 meses após a preservação do rebordo, e você nota aqui que eu tenho 2 milímetros ou mais de parede óssea, ou seja, eu não tenho que fazer nada, absolutamente nada. É só botar meu implante, olha a parede óssea que você tem. Outro exemplo interessante, esse exemplo, porque eu extraí o primeiro premolar no mesmo dia, e de um lado eu fiz uma extração convencional e do outro lado eu fiz preservação de rebordo. Então vamos ver, à sua esquerda, uma foto oclusal da área não preservada, uma extração convencional, com essa depressão aqui, descrita nos meus trabalhos, em qualquer trabalho. Essa é a média, 50% em média de perda da distância vestíbulo-palatina, e aqui tem aonde eu fiz a preservação do rebordo. Agora, se eu botei um biomaterial não reabsorvível, por que eu tenho essa leve depressão? Como se explica isso? Porque o material foi colocado dentro do alvéolo, certo? Então, essa parede, fina parede vestibular, que está fora do alvéolo, a parede vestibular, ela está fora do alvéolo, certo? Ela faz a parte lateral do alvéolo, né? Ela vai sumir. Então, essa pequena depressão representa a pequena espessura da parede vestibular. Isso aqui é importante para o seu paciente? Depende da demanda estética dele. Nós vamos falar mais um pouco. É muito provável que para grande parte dos pacientes essa depressão de meio milímetro não é importante. Mas vamos discutir isso mais adiante, porque é você, clínico, que deve determinar se isso é importante ou não para o seu paciente. Agora eu vou abrir, à sua esquerda você vê uma foto onde eu estou abrindo para botar o implante na área onde foi feito a extração sem o enxerto. Você vê essa depressão no alvéolo, eu ponho na posição tridimensionalmente perfeita, e como ocorre frequentemente quando você instala implante em áreas cicatrizadas normalmente, você tem uma fenestração, você pode ter uma deiscência, e ninguém vai deixar o seu implante em contato com o tecido conjuntivo. É claro, vai ósseo integral, o implante vai ficar duro, mas ninguém vai se sentir bem em deixar essa área aqui com essa fenestração e essa depressão. Então você vai fazer, vai botar, não sei, um enxerto de substituto ósseo, vai botar um enxerto ósseo, vai botar um tecido conjuntivo, vai botar uma membrana, eu não sei o que você vai fazer, mas que você vai fazer alguma coisa aqui, você vai. Porque ninguém vai se sentir bem em botar um implante e deixar desse jeito. Agora, mesmo paciente, mesmo local, tá legal? Mesmo período de cicatrização, o outro lado, onde foi feita preservação. Olha só a espessura do rebordo. Olha só aqui, ó, essa área aqui onde teve a fenestração, parece que tem um abolamento como se fosse uma raiz. Por que tem isso em forma de raiz que eu vou mostrar em grande aumento? Ó, em forma de raiz. O que é isso? É o enxerto que eu botei dentro do alvéolo que tomou a forma da raiz, porque o alvéolo tem a forma da raiz. E como você perdeu todo esse osso vestibular, o que você vê aqui é o novo osso que se formou ao redor do biomaterial não reabsorvível, que você vê esses grânulos em branco, que tomou a forma da raiz. E dessa forma, preservou a maior parte do alvéolo. E aqui qualquer um põe um implante, sem problema nenhum, e isso aqui é preservação do rebordo. Eu preservei o volume do rebordo, não foi nem 100%, mas foi o suficiente para ter 2 milímetros de osso na vestibular e na palatina muito mais. Então, preservei. Outro exemplo, o ortodontista pede para tirar esse canino incluso. Note que o osso vestibular é super fino ou inexistente. Eu vou tirar, vai fazer tratamento ortodôntico durante alguns anos, e depois de tratamento ortodôntico estar finalizado ou já tiver idade madura, aí eu ponho o implante. Mas vai ser benéfico preservar esse rebordo, o paciente não vai perder osso nenhum. Então vamos acompanhar.
Extração do dente incluso, tá? Vou extrair de maneira minimamente invasiva. Esse osso é existente, porém é muito, muito fino. Por isso mesmo eu vou botar uma membrana de colágeno. Quando o osso é exageradamente fino ou inexistente, usem uma membrana. Colocando o enxerto aqui, né? Isso aqui é biósse dentro do alvéolo, até a crista óssea. No caso aqui, eu usei uma membrana porque eu fiquei receoso que esse osso vestibular fosse sumir muito rápido e o que era um defeito de 4 paredes ia se tornar um defeito de 3, por isso eu botei a membrana. Sutura. E agora, anos depois, algum tempo determinado pelo ortodontista, o paciente volta, eu faço uma tomo, olha como o reborde foi preservado. Não precisa fazer aumento de reborde, não precisa fazer nada. Depois da osteotomia final, você vê uma parede vestibular maior, bem maior que 2 milímetros. Ou seja, foi tudo preservado. Aqui desculpe, deixa eu voltar. Aqui nessa foto vestibular, você pode ver os grânulos do biomaterial, que eu espero que fiquem aqui como arcabouço permanente para esse osso que está formado ao redor dele, para o resto da vida do paciente. E dessa forma, preservar a dimensão do reborde do paciente. Se você não estiver satisfeito após a preservação do rebordo, você vai ver um caso, depois da cicatrização. Tem 2 milímetros de osso da vestibular? Tem 2 milímetros. Mas eu não fiquei satisfeito com essa depressão aqui, então o que você pode fazer? Põe seu implante na posição tridimensional perfeita, você tem essa condição, e você pode botar, por exemplo, um pouco de tecido conjuntivo, se você julgar que isso é necessário. Se você julgar que isso é necessário. E você vê aqui, é muito interessante, que anos depois que o paciente tira essa prótese, você vê aquele tecido todo preservado, ó, tudo preservado. Então, preservação de rebordo. Um último exemplo, talvez seja o último, acredito ou não, onde você extrai mais uma vez, olha, como eu falei, se não tiver parede vestibular, já não é um defeito de 4 paredes. Então, o que você faz? Você põe seu enxerto não reabsorvível, biocompatível, condutor, e põe uma membrana de colágeno. Isso é uma membrana chamada BioGuide. Você põe uma membrana de colágeno para compensar a falta dessa parede vestibular. Detalhe, se você é experiente, habilidoso, você não precisa levantar um retalho. É só envelopar. É tecnicamente mais difícil. Mas, se você não for, tiver essa habilidade, você levanta um retalho e põe sua membrana. E aqui, mais uma vez, 4 meses depois, deixa eu botar aqui de novo, 4 meses depois, você pode ver, depois da osteotomia, um osso vestibular excepcional. Então, foi tudo preservado. E botar um implante nessa condição é muito boa. Porque, veja bem, você tem osso na vestibular e na palatina. É muito difícil errar. Quando você põe um implante imediatamente após a extração, ou você põe implante e não tem osso na vestibular, o que pode ocorrer? O seu implante vai para a vestibular, porque toda a resistência, a penetração do implante vem da palatina e empurra seu implante para a vestibular. Mas quando você preserva, não. Você tem osso na vestibular e na palatina. É muito difícil você errar a posição de implante. E é claro... Eu estou indo muito rápido, perdão. E é claro, mais uma vez, o rebordo foi preservado, não foi nem 100%, mas foi o suficiente para dar aqueles 2 milímetros de osso que a gente queria, e na palatina, muito mais de 2 milímetros. Preservação do rebordo, pura e simples. E eu também posso preservar o rebordo para evitar a perda do processo alveolar na porção apical, e essa perda do processo alveolar na porção apical é refletida como pneumatização. Você perde o processo alveolar também na porção coronal e na porção apical.
Então, como é que você enxerga essa perda do processo alveolar na apical? Você enxerga como o seio ficou maior, né? E aí você tem que fazer levantamento de seio. Para evitar levantamento de seio, também você pode fazer preservação do rebordo. Por exemplo, aqui, você vai tirar o molar, vai botar o seu enxerto. Aqui, nesse caso, eu aconselho vocês usarem, talvez, não o enxerto com colágeno, o enxerto sem colágeno, que vê um volume maior, e não fechem a entrada do alvéolo com o enxerto gengival, porque isso aqui é muito grande. A chance de você ter necrose é muito alta. Então, vocês, em área de molar, vocês vão fechar a entrada do alvéolo com uma membrana de colágeno ou com um substituto de tecido conjuntivo, como é o caso aqui de um substituto chamado Mucograft. E você sutura, ó. E aqui você está vendo 1 mês depois, 6 meses depois, em alvéolo de molar, você tem que esperar 6 meses para reabrir, põe seu implante e não foi necessário fazer levantamento de assoalho de seio. Então, você pode também preservar o rebordo por causa disso. Agora, alguns detalhes técnicos. Como fechar a entrada do alvéolo? Você pode fechar a entrada do alvéolo tirando um enxertinho do palato. Pode ser com aquele bisturi dermatológico, o pound, ou pode ser com a sua mão. Pega um cabo do bisturi, faz uma coisa redonda. No caso aqui eu fiz no formato ovalado da entrada do alvéolo e pronto, puf, ele adapta com perfeição. Mas se você não está acostumado a fazer isso, e se, por exemplo, você vai extrair muitos dentes, você extrai os dentes, levanta o retalho e faz uma sutura de primeira intenção. Também pode fechar a entrada do alvéolo assim. Ou ainda, você pode fechar a entrada do alvéolo com tecido conjuntivo, que não apenas fecha a entrada do alvéolo, mas você pode envelopar na vestibular e aumenta a espessura do tecido conjuntivo na vestibular, se você julgar que isso é pertinente. Você pode usar também, como eu já falei, membranas de colágeno. Você põe uma membrana de colágeno e pronto, deixa ela aqui. Se for uma membrana de colágeno, bem, pelo menos a que eu uso, né? Não tem problema deixar a membrana exposta. Não existe problema nenhum, tá? Pelo menos as que eu conheço, a que eu conheço. Pode ficar exposta, ela vai granular o tecido aqui e vai cicatrizar normalmente. Você também pode usar, para fechar a entrada do alvéolo, substitutos de tecido conjuntivo, como é o Mucograft, ou você pode usar a membrana BioGuide. E só pode deixar exposto, é só suturar, vai cicatrizar normalmente. E também pode deixar, em última instância, fechar a entrada do alvéolo com o próprio biomaterial. Mais uma vez, eu quero deixar claro, tudo que eu estou falando aqui se refere a um biomaterial específico, de acordo com os trabalhos que eu tenho. Eu não sei se você pegar um biomaterial X ou Y, vai ser possível você deixar exposto assim. Eu não sei. De qualquer forma, eu não recomendo deixar exposto. Por quê? Mesmo que cicatrize, você não garante que esse biomaterial vai ficar aqui, porque ele pode sair. Não tem nada fechando a entrada aqui. Então, eu aconselho, apesar de saber que isso seja factível, é possível, eu aconselho botar o biomaterial e fechar a entrada do alvéolo com algo. Sempre fechar. Alguns probleminhas. Quais são os problemas que podem ter? Bem, você usou um tecido conjuntivo para fechar a entrada do alvéolo e necrosou. É um grande problema? Não. Porque você vai precisar disso estar fechado durante as primeira semana ou segunda semana. Depois, não precisa mais. Então, se por acaso você botou e necrosou, não quer dizer que você vai perder a sua cirurgia. Tá? Isso aqui se tornou quase que uma membrana de colágeno. Isso aqui não tem célula nenhuma. Então, o que vai fazer? Ele já manteve o rebordo, o enxerto dentro do alvéolo, o paciente chegou, está assim necrosado,
você pega uma tesoura e corta a parte que está branca necrosada. Se de baixo tiver vermelhinho, vai ter tudo vermelhinho, granulando, o tecido vai estar granulando, deixa. Outra coisa que eu me lembrei, quando você fizer esse procedimento, você tem que pedir para o paciente fazer enxaguatório com clorexidina durante 15 dias, 2 vezes por dia. 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde. Outra coisa, eu aconselho fazer antibiótico terapia por 7 dias, com amoxicilina. Outra coisa que pode acontecer é você não estar satisfeito com a quantidade de osso preservado. Se esse for o caso, você pode simplesmente botar mais biomaterial ou botar tecido conjuntivo, se esse for o caso, né? Você ter supuração. Quando você faz isso, aliás, isso que eu estou falando se aplica a qualquer procedimento cirúrgico. Mas se você tem supuração após o enxerto, normalmente, pelo menos essa técnica, quando ocorrer, vai ser algo vindo entre a parte externa do alvéolo e o tecido mole. Normalmente. Tá? É claro que se você não levantar o retalho, isso dificilmente vai ocorrer. Mas às vezes você levanta o retalho porque tinha uma falta de osso vestibular por algum motivo. Aí o paciente vem assim, 3, 4 dias depois, inchado, reclamando de dor. Provavelmente o pus, muito provavelmente, está saindo entre o retalho e a parede externa do alvéolo. O que você tem que fazer? Pegar uma seringa, agulha com ponta romba e irrigar com clorexidina. Irriga, irriga, irriga. Tá. Aí o paciente volta. Ele vai vir no consultório todo dia até sumir a sintomatologia. Sumiu a sintomatologia, acabou o problema. Esse tipo de problema não leva à perda do enxerto que foi colocado dentro do alvéolo, porque isso está correndo do lado de fora. Se o biomaterial sair de dentro do alvéolo, bem, se ele sair dentro do alvéolo, aí saiu dentro do alvéolo. Aí acabou o procedimento, né? Se o procedimento é baseado na colocação de um biomaterial dentro do alvéolo e você perde tudo, aí acabou. Então isso seria um problema sério, porque acabou o seu procedimento. Ou ainda, quando há uma infecção dentro do alvéolo. Bem, infecção dentro do alvéolo também é outra coisa que acabou. Isso aqui não é muito comum. Realmente isso aqui não é muito comum. Mas se isso ocorrer, é porque você deixou a bactéria contaminar o seu biomaterial ou tem alguma infecção dentro do seu alvéolo. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Extrair dente com uma infecção crônica é normal. Geralmente você extrai dente e o dente tem alguma infecção crônica. Só não pode se extrair um dente cheio de pus. Aí não. Aí, se tem uma área supurando, você torna essa infecção uma infecção crônica. Cronificou. Eu sei que está doente, não tem problema. Aí, depois que cronificou, você tirou da fase aguda, tem um abscesso, alguma coisa, aí você faz extração. Geralmente, não, que até onde eu saiba, não se deve fazer enxerto ósseo em área supurando. E na realidade, esses problemas que eu falei da cirurgia, ocorrem em qualquer tipo de cirurgia. Bem, com relação à literatura, suporte científico, tem diversos trabalhos, incluindo meus trabalhos, que eu não estou mostrando aqui, eu tenho diversos trabalhos meus, mas se a gente pegar as revisões sistemáticas disponíveis na literatura, se chega à conclusão que a preservação do rebordo reduz a perda óssea pós-extração. Não só isso, a preservação do rebordo reduz em até 15%, a necessidade de mais tratamento. Isso é um dado importantíssimo para um governo que paga o tratamento odontológico para as pessoas, ou para o próprio paciente, ou para as companhias de seguro. Vejam bem, se está dizendo que reduz em 15% a necessidade de tratamento, meu Deus, vai reduzir em 15% a necessidade, vai reduzir em 85% a necessidade de você fazer aumento de rebordo, enxerto ósseo em bloco, enxerto ósseo com membrana, etc, 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 que é muito mais caro.
Então, esse é um tratamento que só em 15% das vezes você vai ter que fazer algo além disso, quando colocar o implante ou quando botar só o pontico. Isso para quem está pagando, para o paciente, para a companhia de seguro. Se as companhias de seguro soubessem isso, elas pagariam todos os dentistas para fazer preservação de rebordo. Mesmo que pagasse mais a extração, porque é muito mais barato fazer uma preservação de rebordo do que fazer um aumento de rebordo para uma companhia de seguro, né? Bem, com relação ao tempo, uma vez colocada o enxerto ósseo no alvéolo, se você não botou o implante imediatamente, você vai ter que esperar 4 meses, na maioria dos dentes, no canino, 5 meses, ou em centrais largos, 5 meses, em molares, 6 meses, para botar um implante. É claro que, como eu falei para vocês podem extrair o dente e botar o implante imediatamente. Isso é uma questão que não é o assunto da minha aula, quando botar ou não o implante imediatamente à extração. Mas, de qualquer maneira, isso é factível, tá? E você pode fazer a preservação da dimensão do alvéolo no mesmo momento da instalação do implante. Outra coisa, não há necessidade nessa técnica de grande treinamento. Pegar um enxerto, botar dentro do alvéolo, você não precisa ser um especialista. Eu acho que todo mundo tem que saber fazer isso, porque é uma coisa muito simples. É o único enxerto ósseo, na minha opinião, que um clínico geral pode fazer. Realmente, na minha opinião, é o único. Eu acho muito mais difícil extrair um dente de maneira minimamente invasivo. Tecnicamente, demanda muito mais técnica manual extrair um dente sem quebrar a parede vestibular do que pegar um enxerto e botar dentro do alvéolo. Então, não é necessário grandes treinamentos. É um custo razoável. Esse é um custo razoável. Em comparação com o aumento de rebordo, é um custo muito menor. Agora, existem limitações. E as limitações são duas. Além das limitações naturais de qualquer procedimento cirúrgico, naturalmente. Mas as limitações locais são duas fundamentais. Primeiro, a anatômica. Vejam esses dois casos aqui, o paciente vai perder o dente. Vale a pena preservar esse rebordo com essa dimensão? Não. Porque essa dimensão apresentada nesses dois casos não comporta um implante com 2 milímetros na vestibular e pelo menos 1 milímetro na palatina. Então, não tem sentido eu preservar um processo alveolar que tem uma dimensão inadequada. Então, eu tenho que fazer aumento de rebordo. Então, a anatomia é importante para você planejar bem o que fazer. Com a área do alvéolo após extração, você tem que saber os detalhes anatômicos para você tomar a decisão correta. Ou ainda, quando há grande demanda estética. Se você tiver um paciente com grande demanda estética, talvez aquele meio milímetrozinho que eu comentei com vocês, talvez, eu não posso apostar, seja importante. Aí vale a pena você fazer aumento de rebordo, você sobretratar o paciente, tratar o paciente demais. Se o paciente tiver alta demanda estética, se você julgar que, como é esse paciente aqui, que expõe muito a gengiva durante o sorriso, se você julgar que é alta demanda estética, obviamente nem todo paciente é assim. Conclusão. Indicações desse procedimento. Esse é um procedimento para uma demanda estética pequena ou moderada. Ou seja, para a grande maioria dos pacientes. Pacientes que você julgue ter uma alta demanda estética, mostra muita gengiva no momento do sorriso. Talvez seja necessário fazer aumento de rebordo, apesar de não haver evidência científica para eu suportar isso. Eu não posso provar que você tem que fazer aumento de rebordo sempre. Mas, na dúvida, aumente o rebordo.
Pacientes que não estão disponíveis para colocação imediata ou precoce do implante. O paciente só vai extrair o dente, só vai botar o implante daqui a 6 meses, vai botar o implante daqui a 1 ano, por qualquer motivo. E é claro, quando o paciente põe o implante imediato, você não quer perder aquela dimensão que o paciente tem. Então, quando você põe implante imediato, você tem que manter a dimensão. Quando a estabilidade primária não é possível ser obtida, por questões anatômicas, não tem osso suficiente. Quando o rebordo ósseo tem anatomia favorável, como eu falei, não tem sentido você preservar um rebordo ósseo com uma anatomia ruim. Você vai fazer o que com aquilo? Você vai ter que aumentar o rebordo depois. E, finalmente, quando você tem como objetivo evitar grandes cirurgias. Se você pode prevenir, por que remediar? Assim sendo, eu chego à conclusão da minha apresentação e agradeço muito ao convite.